Oi, meu nome é Carlinhos e eu vou falar sobre futebol. Para começar, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Seleção para ser campeão do mundo tem que ter goleiro que faz milagre. Se o Cássio tivesse no gol em 2018, o Brasil teria passado de fase pela Bélgica. Isto é um fato, tá bom? E outra coisa, eu sou torcedor sim do Real Madrid. Eu torço pro Real Madrid pelo Vini, pelo Rodrigo, pelo Endrick, pelo Militão, pelos brasileiros que estão lá. Queria que o Reinier estivesse lá, queria que ele tivesse dado certo, porque o Reinier é do meu Mengão, né, mano? É do meu Mengão. Eu que vou torcer para dar errado. E outra coisa, eu acho que na Inglaterra o futebol jogado, ele é, sabe, ele é assim de uma peculiaridade que não se vê mais em um outro lugar do mundo. Aqui no Brasil mesmo, tem esse timezinho meia boca e sem graça, que joga de maneira retrancada, sabe? Aquele Roger Machado lá do Internacional, jogando retrancado contra o meu Mengão, né? Aquele mesmo Dorival lá, que era da seleção, o cara jogava retrancado, mano. O cara foi campeão da Copa do Brasil em cima do meu Flamengo, retrancado. O único time que o Dorival nunca jogou retrancado foi com o meu Mengão. De resto, ele jogava retrancado. Aquele Felipão também nunca ganhou porra nenhuma. Ai, porque ele ganhou a Copa. Irmão, o Parreira também ganhou a Copa. E ele fala que critério é não ter critério, meu irmão. Então tu vai levar essa porra a sério? Desde quando, cara? Entendeu? Então é isso, mano. Seleção para ser campeão do mundo tem que ter goleiro que faz milagre. Os técnicos brasileiros todos são retrancados. Bom mesmo é o Jorge Jesus. Jorge Jesus é um cara assim, ó, excepcional, e só drible é o que importa no futebol. Drible e gol. Se o cara faz gol, mas não sabe driblar, ele é ruim. Isso prova que o Mbappé é melhor que o Haaland, né? Porque o Haaland não dribla. Tudo bem que o Haaland, na idade do Mbappé, tem muito mais gols. Tudo bem que o Haaland, sendo mais novo que o Mbappé, tem muito mais gols que ele. Mas o Haaland não sabe driblar. Ele não sabe jogar bola, né? O Mbappé é que é o pica, porque ele dribla, ele corre, ele faz gol, e é isso que importa no futebol. Não interessa, o que mais importa é o drible, se resulta em gol, né? Se o cara só faz gol, ele é ruim. Agora vocês me dão licença, o banheiro aqui do lado, vocês me dão licença que eu vou lá emitir mais opiniões minhas sobre futebol, tá? Rapidinho, fica aí, hein? Oxi. Deixou gravando aqui, mano, doidão. Bom, infelizmente eu estava escutando tudo. Peço desculpas a vocês pelo Carlinhos. Ele não sabe o que fala. Então hoje eu vim aqui para refutar o Carlinhos, né? Fala, galera, eu sou o Dudu Gouveia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E quem que é Carlinhos? Carlinhos é um personagem que eu inventei, que é um cara que fala assim, opiniões absurdas de futebol. É um cara que não sabe porra nenhuma, né? E tipo assim, você pode ser um Carlinhos e você pode ter opiniões de um Carlinhos, né? Então, vamos lá. Começar pela primeira coisa. Goleiro, seleção para ser campeão do mundo tem que ter goleiro que faz milagre. Será mesmo? Eu vou falar para vocês o seguinte. Campeão do mundo 2018, quem foi? Foi a França. Quantos milagres o Lloris fez em 2018? Milagre, não é defesa difícil, é milagre. Quantos? Nenhum. E a seleção foi campeã do mundo. Quantos milagres o Casillas fez em 2010? Nenhum. E a Espanha foi campeã do mundo. Aí vai falar, aquele chute do Robin foi um milagre. Não foi um milagre. Milagre não foi. Foi uma defesa difícil, no máximo, né? Nenhum. Agora, eu te pergunto. Quantos milagres o Tafarel fez em 94? Nenhum. Ele pegou pênalti, mas ele não fez milagre, né? E a seleção foi campeã do mundo. Agora eu pergunto pra você. O Dida era um goleiro que fazia milagre? Era. É uma Maria fedida aqui. O Dida era um goleiro que fazia milagre? Era. Estamos todos de acordo com isso aqui. O Dida fazia milagre. Quantas Copas do Mundo a seleção ganhou com o Dida de titular no gol? Nenhuma.
Nenhuma. Então, seleção, para ser campeão do mundo, não tem que ter um goleiro que faça milagre. Seleção tem que ter um time bom. Porque se o goleiro faz milagre toda hora, ele sempre está mal posicionado. Se o goleiro toda hora faz defesa difícil, toda hora faz milagre, é porque ele está mal posicionado. Entendeu? Ele está mal posicionado. É isso. Se toda hora o goleiro está fazendo milagre, alguma coisa assim, é porque ele está mal posicionado. Beleza. Outra opinião que o Carlinhos emitiu é: ai, essa é clássica. Mas se fosse o Cássio em 2018, ele... Não, só não. Em 2018, o Cássio também estava naquela Copa, irmão. Ele estava tomando gol do atacante do Avaí. Um ano depois, em 2019, ele estava tomando gol do não sei quem do CSA. Você acha que ele pegava o gol do De Bruyne, cara? Não pegava. E outra coisa, você vê o ângulo de trás do gol, não dava pro goleiro. Aí fala, mas o Courtois... Não pegava. O De Bruyne, um dia desses aí, fez um gol desse mesmo jeito contra o Courtois. E de mais longe ainda. De mais perto ainda. Contra o Courtois. Entendeu? Assim, isso aí é opinião de Carlinhos, cara. É papo de Carlinhos. Todos os gols que o Alisson tomou em Copa do Mundo, todos, vou falar que eram indefensáveis, mas nenhum foi culpa dele. O De Bruyne, pra mim, era uma bola indefensável, tá? O chute do De Bruyne era uma bola indefensável. O outro que a gente toma naquele jogo contra a Bélgica é um gol contra do Fernandinho, que o Alisson tava na bola, ele ia sair pra socar e o Fernandinho cabeceia pra trás. O Alisson ia sair na bola e ele ia pegar, provavelmente ele ia pegar aquela bola. Só que o Fernandinho tentou tirar a bola e cabeceou para trás. E aí ele fez o gol contra. Então foi um gol contra e uma bolinha indefensável, que era do De Bruyne. Aí os dois gols que ele tomou na última Copa de 22, um foi contra a Coreia, que inclusive ele pegou muito naquele jogo contra a Coreia. Quem fala que ele não ajudou em nada na Copa, não viu o jogo contra a Coreia, tá? Porque ele pegou muito aquele jogo contra a Coreia. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, peraí. Ele pegou muito aquele jogo contra a Coreia. E o gol que a gente toma, ele também ia pegar aquela bola. Só que a bola desvia no Bremer, né? É um chute fora da área, desvia aqui na orelha do Bremer e vai pro outro lado, né? E muda a trajetória dela. Mas o Alisson estava inteiro, ele ia chegar naquela bola também. E o gol contra a Croácia tem toda uma série de fatores para aquele gol acontecer, né? O que acontece? Primeiro, tinha o Militão na lateral direita, o Danilo na lateral esquerda, improvisado na lateral esquerda e cansado. O Tite me tira o Militão, que estava anulando o cara da Croácia que desceu por ali, para botar o Danilo, que estava machucado e cansado, na lateral direita e botar o Alexandre na lateral esquerda. Não era mais fácil, Tite, manter o Militão e tirar o Danilo para botar o Alexandre? Era. Mas ele fez justamente o contrário. Começa por aí. Outra coisa, o Fred subiu, não era pro Fred subir. O Pedro, burro, passou pro Fred. Aí e errou o passe. Aí o Fred pega a bola, é derrubado, e ao invés deles... Mano, se ele ficasse no chão gritando ali, o juiz ia parar o jogo. Não, ele levanta, continua, perde a bola, vem o lançamento. O Casemiro poderia ter parado o cara, faz falta, toma cartão amarelo. Ah, mas ele ia ficar suspenso. Que ficasse, o que importa é a classificação. Faz falta ali, naquele momento. Entendeu? O Casemiro não fez a falta, deixou o cara passar. O cara desceu pela lateral direita, porque ele não estava sendo marcado por ninguém. Porque quem que estava marcando ele ali? O Militão. E o Tite tirou o Militão. Aí ele cruza na área. E aí, no momento em que ele cruza, vem o chute do Petkovic. No momento do chute do Petkovic, o Alisson pula para pegar a bola. E o Thiago Silva está na frente dele, cobrindo a sua visão. E o Marquinhos tenta bloquear. No que o Marquinhos tenta bloquear, a bola bate na perna do Marquinhos e vai mais pro lado. Se você olhar o ângulo de trás do goleiro, você vai ver que o Alisson estava inteiro na bola. Ele ia pegar a bola. Mas a bola com desvio vai pro outro lado. Né? Então, os dois gols que ele tomou na Copa foram de bolas desviadas, que para quem é goleiro sabe, uma bola, quando ela vem reta,
é mais fácil de pegar do que a bola desviada. Porque a bola desviada, ela tá vindo aqui na direita. Aí vem alguém, mete a perna nela, ela vai para a esquerda, só que no que ela vai para a esquerda, você já pulou para a direita. E aí, às vezes, não dá tempo de você se recuperar e pular para outro lado. Entendeu? Então, acontece isso. Ou então ela vai aqui, ó. Ela vai bem aqui. Aí um filho da puta mete a perna, ela faz isso aqui, ó. Vai pagar. E aí não dá tempo de você se recuperar e pular, porque você já pulou para pegar ela onde ela ia. Então quem é goleiro sabe disso. Não é o caso do Carlinhos. O Carlinhos nunca jogou bola na vida dele. O Carlinhos nunca foi goleiro na vida dele. O Carlinhos, quando joga em condomínio de chuteira, meião e caneleira. Né? Nunca jogou bola descalço na vida dele. Joga de chuteira, meião e caneleira. Né? Mas ele acha... Né? Enfim. Tudo bem. O Alisson é ídolo no Liverpool por anos. O Liverpool gastou 79 milhões de euros nele. O Klopp falou que se precisasse pagaria o dobro. O Bayern de Munique cogita o Alisson para ser o substituto do Manuel Neuer, maior goleiro da sua geração. Mas pro Carlinhos, o Alisson é fraco. O Everson, Everson, do Atlético Mineiro, é do mesmo nível ou melhor do que o Alisson. Não sou eu que estou falando, é o Carlinhos que proferiu palavras desse tanto. Tá bom? Então, enfim, é basicamente isso, meu irmão. Uma coisa é você achar que o Ederson no gol da seleção é melhor. Beleza, respeito. Ok? Show. Agora, você achar que o Alisson é ruim, aí você não tem o meu respeito, irmão. Só você olhar agora o que ele fez no jogo contra a Champions. No jogo contra o PSG na Champions. Irmão, ele catou cada bola no primeiro e no segundo jogo e ele só tomou gol no segundo jogo por culpa de um erro de um zagueiro. O zagueiro errou, deu uma adiantadinha na bola e aí o Alisson tava aqui para pegar a bola, ele tava aqui assim, ele ia pegar a bola. Aí vem o zagueiro, chuta, a bola vai pro outro lado e tal, não sei o que, uma confusão dessa, acaba saindo o gol do Dembélé. Senão não tinha tomado gol. Ele não ia tomar gol naquele jogo. E ele fala, mas não sei o que. Aí vão achar que o Donnarumma é melhor que o Alisson, porque o Donnarumma pegou 2 pênaltis. Só que assim, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Não existe, repito, não existe goleiro pegador de pênalti. Existe mal batedor. Porque se o pênalti é bem batido, ele entra. Pode olhar a cobrança de PSG e Liverpool. Todos os jogadores do PSG bateram bem. E a bola entrou. E do Liverpool, os 2 que erraram bateram mal. E a bola... Os do Liverpool, os jogadores que erraram, bateram mal. E o goleiro pegou. Todos do PSG bateram bem e converteram. Não existe goleiro pegador de pênalti. Existe mal batedor. Se o pênalti é bem batido, ele vai entrar. No futebol, tá? No futsal, isso não é uma regra. Até porque futsal o gol é menor, né? Vocês sabem disso. Mas é que assim, talvez eu tenha que explicar a diferença entre futebol de areia, futsal, futset pro Carlinhos, porque talvez o Carlinhos não saiba. Ele acha que é tudo a mesma coisa. Mas no futebol, não existe goleiro pegador de pênalti, existe mal batedor. No futsal existe goleiro pegador de pênalti, porque o gol é maior, é menor, enfim. É isso, certo? Outra coisa que o Carlinhos falou, né? Que os treinadores brasileiros jogam retrancados. Irmão, pro Carlinhos, se você fizer uma estratégia para bater de frente com times como o Flamengo, que é um time muito provavelmente mais forte que o seu, e você consegue arrancar um empate ou até uma vitória, retranca. Não, como é que pode? Empatou com o meu Mengão, é retranca, jogou retrancado. Não pode, não, jogou retrancado. Meu irmão, deixa eu explicar pra você. Retranca é 5-5-0. 5 na zaga e 5 na frente 5 na defesa e 5 na frente da defesa. E ninguém lá na frente. É jogar com 2 linhas de 5. Isso é retranca. Jogar reativo, jogar de maneira reativa, é jogar atrás da linha da bola. E foi isso que o Inter fez, por exemplo, na primeira rodada contra o Flamengo. Né? E ele acha que técnico bom tem que ter sido campeão pelo Flamengo.
É mentira. O Tite é um bom técnico? Foi campeão pelo Flamengo? Não. Não foi. Renato Gaúcho é um bom técnico? Olha, a maioria das pessoas vai dizer que sim, mas eu acho que tem controvérsias, tá? Porque ele tem os únicos títulos que ele tem na carreira, que não são de campeonato estadual, ele ganhou com times que não foram formados por ele, né? Mas já a gente chega nisso aí. Renato foi campeão no Flamengo? Não. É um bom treinador? É. Pra mim é controvérsia, mas vocês entenderam. Então assim, pro cara técnico bom tem que ter sido campeão pelo time dele. É uma mentira, né? É uma mentira descarrada, mas beleza. Outra coisa, o Carlinhos também acha que Renato Gaúcho daria certo na seleção. Não daria, eu vou explicar pra você o seguinte. Mas o Renato, ele é campeão da Libertadores. Godoy Cruz, Botafogo, Barcelona de Guayaquil e Lanús. Esses foram os 4 adversários que o Grêmio pegou naquela oitavas, quartas, semi e final de Libertadores. E outra, aquele time não era do Renato. Aquele time era um time do Roger Machado, que também foi o time que foi campeão da Copa do Brasil. O que o Renato fez foi só mudar alguns jogadores. Ele mudou a lateral esquerda, que eu não lembro quem que era na época do Roger, mas ele colocou o Cortez por ali, e colocou o Ramiro de volante. Só. Colocou o Ramiro para jogar junto com o Maicon. Só. De resto, era um time, toda uma filosofia que tinha mudado no Grêmio pelo Roger, que revolucionou o futebol do Grêmio naquela época. Foi isso. E outra coisa, esse time do Grêmio de 2017, igual o Botafogo do ano passado, é um dos times mais superestimados da história do futebol. Tá? Marcelo Groi, tá onde hoje? Tá lá no Al Ittihad, na Arábia. Era goleiro, pro Carlinhos era goleiro para a seleção brasileira. Luan, que eu falei, não joga nada. Luan é um enganador. Eu tinha 12 anos na época, 12 anos. E eu falava que o Luan era um enganador, que ele não jogava nada, que ele era jogadorzinho de uma temporada, e falavam que eu tava errado, que era porque eu era colorado, que não sei o quê. Em 2018 ele já não jogou porra nenhuma. E não jogou mais em lugar nenhum também depois. Não jogou no Corinthians, não jogou no Santos, nem no Vitória. Acho que está aposentado hoje. Everton Cebolinha. Falei que não ia vingar, não vingou. Foi pro Benfica, não jogou porra nenhuma. Jorge Jesus odeia ele lá. Tá no Flamengo hoje, é reserva do Flamengo. Né? PP também que... Nossa! Não, porque o PP tá lá no Porto, é reserva do Porto. Tem 1 gol na Champions. Outro também que falavam, Jean-Pierre, futuro 10 saiu do Grêmio e foi pro Avaí. Aí fala, não, mas é que ele teve câncer no testículo. Irmão, ele nunca teve nível para ser o 10 da seleção brasileira. Nunca. Outro também que falava aquele tal de Matheus Henrique. Nossa, porque o Matheus Henrique é o 5. Não, é o 8 que a seleção precisava. Hoje ele é reserva do Cruzeiro, irmão. Reserva do Cruzeiro. Outro também, eu vou fazer um bopismo ainda aqui. Vai ser o próximo vídeo. Eu vou falar dele nesse próximo vídeo. Mas o Maicon, volante do Grêmio, cara, também nunca foi o volante que falava que ele era. Ele era um bom jogador, mas assim, o jeito que falava, nossa, parecia que ele era, caralho, ele era Schweinsteiger no meio campo do Grêmio. Não era, cara. Não era. Entendeu? Não era. Sim. Nunca foi esse jogador. Igual o Botafogo no ano passado, que também é um dos times mais superestimados da história do futebol. Tem mais alguma outra coisa absurda que o Carlinhos falou? Acho que não. Bom, mas tem uma coisa também que é bem opinião de Carlinhos, que é o seguinte. Porque hoje o nível do futebol brasileiro aumentou. Será que aumentou? Qualquer jogador mediano que vem pra cá num time minimamente ajeitado destrói o jogo. O Payet foi pro Vasco. Ele não tá destruindo primeiro, que ele é meio campo. Segundo, que o Vasco é horroroso. Quem consegue sair bem lá é o Verratti.
Porque você pode ter certeza, se o Vasco fosse um time de mais qualidade e ajeitadinho, hoje o Felipe Coutinho era um dos melhores meias do Brasil. Mesmo não estando jogando nada quando saiu da Europa. Tá? Isso aqui é a prova disso. Bright White é considerado um dos melhores atacantes no Brasil. Por quê? Porque joga num time minimamente ajustadinho, que é o Grêmio. Você sabe onde é que ele estava na Europa? No Leganés. Ai, mas ele jogou no Barcelona. Vai pesquisar a história de como é que o Bright White foi parar lá. Que aí depois tu vem falar comigo. O Honda não deu... Aí vai falar, ai, mas o Honda não deu certo. Mano, o Honda veio jogar no pior Botafogo da história. O Honda veio jogar no Botafogo que teve 5 vitórias no campeonato inteiro. Que foi rebaixado lanterna do campeonato com 20 pontos. E uma dessas 5 vitórias era quando o time já estava rebaixado. Em cima do São Paulo por 1-0. Então assim, o nível do futebol brasileiro não é hoje nível Europa. Não, não é. O Brasileirão perde para todas as 5 principais ligas da Europa. Em nível de qualidade. Perde para a Espanha, perde para a Inglaterra, perde para a França, perde para a Itália e perde para a Alemanha. O Brasileirão hoje é a 6ª maior liga do Brasil, do mundo. Já esteve atrás de outras ligas como a Liga Portuguesa, por exemplo. Mas hoje não. Hoje é a primeira liga forte fora da Europa. Né? São as 5 principais ligas da Europa, né, que são essas que eu falei: Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália e França. Não nessa ordem, tá? Porque hoje, para mim, eu coloco Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha. Né? Ou Alemanha e França, varia. Mas eu acho que a Alemanha está na frente da França hoje. E depois o Brasileirão. Mas não aumentou o nível pra caralho. Só um pouquinho só. Cresceu um pouquinho. Então é isso. Se você tem todas essas opiniões que eu citei no vídeo, parabéns, você é um Carlinhos. Se você tem apenas uma, você tem uma opinião de Carlinhos. Aí você tá falando, mas você tá falando que quem discorda de você é Carlinhos? Não. Mas quem tem essas opiniões absurdas, né? Opiniões que não fazem sentido, né? Já encerrar o vídeo, eu lembrei de outra coisa aqui. O Carlinhos torce pro Real Madrid por causa dos brasileiros. Por que o torce, entre aspas? Porque não existe, vou repetir, não existe brasileiro torcedor de Real Madrid. Existe fã. O Real Madrid não tem torcedor no Brasil, o Real Madrid tem fã. Tu vai perguntar para esses torcedores de Real Madrid, pergunta para eles o seguinte: quantas finais de Champions tem o Real Madrid? Ele vai falar, tem 15, né? Real Madrid nunca perdeu uma final de Champions, né? Aí tu vai falar, não, tem 18. Aí tu fala, das 15 Champions que o seu time ganhou, quem foram os vices? Eu vou falar, eu não lembro também, né? Porra, ganhou a Champions em não sei o que, ganhou, sei lá, na década de 50, eu não vou lembrar, né? Irmão, se você se considera um torcedor, você tem que saber a história do teu time. Tem que saber a história do teu time, entendeu? Se você é torcedor, você sabe todos os anos que o seu time conquistou uma Champions ou uma Libertadores. E você sabe contra quem o seu time conquistou uma Champions ou uma Libertadores. Não é o caso de torcedorzinho do Real Madrid. Pois eu te digo, eu sou torcedor do Barcelona. O Barcelona tem 5 Champions. A primeira Champions do Barcelona é em 92, em cima da Sampdoria, que era aquele time que tinha o Guardiola, o Koeman tava, né? Aí o Romário chega depois, e aí vem o Barcelona, antes de ganhar essa Champions, tinha chegado em 2 finais. Em 61, contra o Benfica, e perdeu. Em 86, que perde para o Steaua Bucareste. Aí ganha em 92, em cima da Sampdoria. E aí em 94, que era aquele time do Romário, que era um timaço do Barcelona, chega na final e toma um apavor do Milan. É um 4-0. Inclusive, isso é até contado no documentário do Romário, né? Romário, o cara lá na Max, muito bom esse documentário. E aí perde, sendo o terceiro vice. O Barcelona chega em 94 com 3 vices e 1 título. Aí vai ganhar depois em 2006,
né, em cima do Arsenal, 2009 e 2011 em cima do Manchester United e 2015 em cima da Juventus. Então o Barcelona tem 5 títulos e 3 vices, né? E o Real Madrid? Eu não sou torcedor do Real Madrid. Então eu não vou saber aqui descrever para você todos os times, né, que o Real Madrid ganhou a Champions, porque eu não sou torcedor. E o próprio torcedor do Real Madrid também não vai saber disso. Mas eu vou te falar um negócio. Você sabia que o Real Madrid já ganhou a Champions em cima da Fiorentina, da Itália? Você sabia que o Real Madrid ele perdeu 3 finais de Champions? 3. Uma delas, se eu não me engano, porque o Barcelona chega, o Real Madrid ganha 5. Aí depois é Benfica e Barcelona. O Barcelona perde pro Benfica. Benfica do Eusébio. E depois, em 62, o Real Madrid chega na final de novo e perde pro Benfica. O Real Madrid tem 3 finais de Champions perdidas. Uma pro Benfica, uma pra Inter de Milão em 68, se eu não me engano, e a outra pro Liverpool, se eu não me engano, acho que em 81. Ou no final dos anos 70 ou nos anos 80. Você sabia disso? Você não sabia. Porque o torcedor do Real Madrid não vai saber a história do time dele. Não vai saber que o Francisco Franco, né, ditador espanhol, torceu pro Real Madrid, que o Real Madrid ganhou 5 Champions na base da ditadura, né? Só que o torcedor do Real Madrid se diz contra o fascismo e torce pro Real Madrid. Não é curioso? Eu acho muito curioso. Mas o Real Madrid, se não fosse a ditadura e se não fosse a arbitragem, o Real Madrid hoje, das 15 Champions que tem, teriam as 6. No máximo, se não fosse ditadura e arbitragem. Tá? O time mais sujo da história do futebol. Mas enfim. E outra coisa, ele fala que ele torce pro Real Madrid por causa dos brasileiros. Você, meu querido, você que torce pro Real Madrid por causa dos jogadores brasileiros que estavam lá, você torceu pro Shakhtar Donetsk quando o Shakhtar tinha Douglas Costa, Tyson, Luiz Adriano, Bernard, o Dentinho e o Fred, Alan Patrick. Tu torceu ou tu não torceu? Então tu cala tua boca mesmo. Cala tua boca. E outra coisa, não vi torcedorzinho de Real Madrid quando o Real Madrid foi eliminado, tomou 4 do City, quando foi eliminado pelo Ajax. Bom, tive uma breve interrupção, como vocês puderam ouvir, mas vou continuar. Não vi torcedorzinho do Real Madrid quando o Real Madrid tomou 4-0 do City em 2023 e foi eliminado. Não vi torcedorzinho de Real Madrid aparecer quando o Real Madrid foi eliminado pelo Chelsea nas semifinais em 21. Não vi torcedor de Real Madrid aparecer quando o Real Madrid foi eliminado pelo Ajax nas oitavas de final em 2019. Não vi torcedor de Real Madrid aparecer em 2021 quando o Real Madrid perdeu pro Sheriff da Moldávia. Não vi. Tu viu? Eu não vi. E aí, torcedor. Por isso que eu falo que é fã. Porque quando o time tá ganhando, aparece. Agora, contra o Arsenal, até vi alguns torcedores aparecendo, mas bem poucos. Porque a maioria é fã, né? Porque, cara, falaram tanto desse time que ia dominar e acabou a competitividade. Quem perdoa é Deus, o Real Madrid não vai perdoar. E é o futebol 2.0 e não sei o quê. E eu falei, gente, não existe isso no futebol. Não existe isso, não existe. Não adianta. E outra coisa, um time que tem Mbappé não vai ganhar a Champions. Enquanto a mentalidade desse moleque não mudar, não vai ganhar, né? Porque ele tem que ser a estrela. Se ele não for a única estrela, ele não tá satisfeito e começa a fazer a caveira dos outros. Ele fala, ai, mas o Real Madrid não é... Irmão, falaram assim, se o Mbappé começar a fazer careta, vai botar ele no banco. Aham, vai colocar assim. E tu acha que o Mbappé vai aceitar ficar no banco? Não vai, mano. Para com isso, pelo amor de Deus. O cara é assim, ele entra, se ele não for a estrela, ele quebra vestiário. Ou você acha que foi só uma coincidência? No primeiro jogo da Champions, Real Madrid-Stuttgart, o Endrick, ele podia tocar pro Mbappé, ele preferiu chutar e fazer o gol e fez o gol.
Depois disso ele não entrou mais na Champions. Raramente ele entrava na Champions. Você acha que foi só uma coincidência? Mais uma opinião de merda do Carlinhos que eu lembrei agora. Depois de ser interrompido de novo. Vamos lá. O Mbappé é melhor que o Haaland só faz gol, o Mbappé dribla. Primeiro que eu acho... O objetivo do futebol é qual? É fazer gol, né? Não adianta pedalar, correr, não sei o que. Não. O que adianta é fazer gol. O cara pode pedalar, pode correr, pode ser... Se ele não fizer gol, não adianta. E o Haaland, ele faz mais gol que o Mbappé. Ele é muito... Assim, não sei que muito melhor, porque o Mbappé tem um pouco mais de recurso. Mas o Haaland é melhor que o Mbappé. Entendeu? E acabou. O Haaland tem Champions, o Mbappé não tem. E aí você fala, mas ele não fez gol na final. Pois é. Mas em uma Champions, na única final de Champions que o Mbappé chegou, ele fez muito menos gols do que o Haaland. E o PSG não foi campeão da Champions por causa do Mbappé. Porque o que o Neymar deu de bola pra esse filho da puta, pra ele chutar fofo, pra ele errar, é brincadeira. Se fosse o Haaland no lugar do Mbappé, o PSG hoje tinha ganhado a Champions e o Bayern não era ex-campeão. Aquele Bayern do rolo compressor do Hans Flick não tinha ganhado se fosse o Haaland ali. Mas enfim, é isso. O melhor momento do futebol não é o drible, não é a corrida, não é um lance desconcertante. O melhor momento do futebol é o gol. Se não tem gol, não tem melhor momento. E esquece. Não existe. Não tem gol, não tem melhor momento. Melhor momento do futebol é o gol. E acabou. Então é isso. Essas são algumas opiniões de Carlinhos devidamente refutadas por mim. Certo? Se você tem uma opinião de Carlinhos, beleza. Tá tranquilo, não tem problema. Tu pode ter quantas opiniões de Carlinhos você quiser. Agora uma coisa é a seguinte. Não fale que você torce pro Real Madrid por causa dos brasileiros. Não inventa. Fala, olha, eu realmente... Ou você fala que você é fã do Real Madrid, que provavelmente é a verdade. Ou você fala, não, realmente eu torço porque... Não tenha vergonha. Não precisa ter vergonha de falar que você torce porque você gosta da porra do time. Não. Agora, não vai inventar que você torce por causa dos brasileiros. Você não torce por causa disso. Não é por causa disso. E outra... você torce. Tira o Vini, tira o Endrick, tira o Rodrigo, tira todos os brasileiros que estão lá. Você continuaria torcendo? Se a sua resposta for não, então você não torce para o Real Madrid. Você é fã do Real Madrid, que é bem diferente. Então, essas são algumas opiniões de Carlinhos. Se você é um Carlinhos, vaza. Se você não é um Carlinhos, mas às vezes você tem opiniões de Carlinhos, normal. Às vezes eu também tenho algumas opiniões que são meio Carlinhos. Mas é isso. Algumas opiniões do Carlinhos. Esse vídeo ficou mais longo do que deveria, mas falando de futebol eu me alongo demais. Então, é basicamente isso. Falou.